Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago um assunto que está, portanto, neste momento em voga, pois trata-se do livro do atual presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. No momento em que estão ainda a decorrer, portanto, as eleições norte-americanas, amanhã será o dia decisivo, eu vou aqui apresentar o livro que Donald Trump lançou. Portanto, eu não vou falar sobre as eleições, eu vou falar sobre o livro que Donald Trump lançou em 2015, que tem por título Grande Outra Vez, Como Devolver a Grandeza à América. Portanto, Grande Outra Vez, Como Devolver a Grandeza à América. Chegou a hora de devolver à América e aos seus legítimos donos, o povo americano. Portanto, isto é o título que está aqui na contracapa, no fim, que eu vou novamente repetir. Chegou a hora de devolver à América aos seus legítimos donos, o povo americano. Portanto, de que se trata então este livro? Escrito pelo próprio Donald Trump, teve aqui edição em Portugal pela editorial Presença. É um livro que de facto nos mostra qual é o pensamento de Donald Trump e quais são, portanto, as ideias políticas, económicas, filosóficas e religiosas de Donald Trump. Portanto, Donald Trump Jr., como sabemos, fez, portanto, já o primeiro mandato, o seu primeiro mandato, e está neste momento a decorrer, portanto, as eleições, não é? Para ver se Donald Trump irá fazer novamente o segundo mandato ou não. O que está em jogo neste livro? Bom, nós, quando abrimos o livro e vamos aqui ao índice, nós vemos uma série de tópicos que Donald Trump desenvolveu no seu livro. Vemos, portanto, uma introdução, não é? O porquê dele escrever o livro e porquê dele próprio se candidatar também às eleições presidenciais dos Estados Unidos. Temos o prefácio, com o título É Preciso Acreditar, e depois temos cerca de 17 capítulos, depois temos um agradecimento, mais os finais, não é? Com índice e essas coisas assim, com índice remissivo e essas coisas assim, e notas. Então, temos o primeiro ponto, que começa com vencer outra vez. Aqui Donald Trump vai, portanto, explicar, vai mais ou menos explicar o que é que significa vencer nos Estados Unidos. Qual é a ideia de vencer? Depois, no ponto 2, temos um capítulo que tem por título Os nossos meios de comunicação social políticos isentos. É uma crítica, portanto, aos meios de comunicação norte-americanos e também internacionais, não é? Mas nesse caso mais norte-americanos. Portanto, aqui Donald Trump, com a experiência da sua carreira política e também empresarial, Donald Trump vai mostrar o porquê que os meios de comunicação norte-americanos de facto não são isentos nenhum e de facto têm um véu ideológico, não é? Depois, no terceiro capítulo, temos a imigração, bons muros fazem bons vizinhos. Porquê muros? Não é? Fala-se muito, quando se fala em Donald Trump, fala-se muito nos muros, nos famosos muros contra a imigração, não é? E aqui Donald Trump vai explicar toda a utilidade e o porquê de ter que haver muros, não é? Porque hoje em dia os progressistas, não é? E toda a nossa comunicação social nos apresentam os muros como uma coisa, como um impedimento, como uma coisa fechada, como uma coisa negativa, como uma coisa negacionista, todas essas coisas que nós todos os dias, blá blá blá, ouvimos na comunicação social. E nós temos que perceber, de facto, de que para uma nação ser grande, ela tem que ter regras. Não pode abrir assim para toda a gente e mais alguma coisa. Não, tem que haver regras. Isto é como tudo. Nós não podemos abrir a porta da nossa casa para toda a gente vir aqui entrar e fazer o que quiser. Não, tem que haver, como nós temos a nossa casa, as nações também têm que ter a sua própria casa. E isto Donald Trump, neste livro, que eu vou novamente mostrar, explica muito bem, ao contrário dos seus detratores, que são muitos, não é?
jornalistas e a comunicação social, assim como os seus adversários políticos. Não, aqui Donald Trump explica perfeitamente o porquê de ter que haver contenção na imigração. E nós vemos o que é que acontece aqui na Europa, na França e na Alemanha e nos países todos na Europa, o que é que tem acontecido por causa dessa política de portas abertas da União Europeia, sem restrições nenhumas, sem devidas, portanto, sem uma devida análise sobre como se deve proceder com entradas e saídas de cidadãos, não é? de várias partes do mundo. E neste facto aqui, Donald Trump explica perfeitamente bem a sua visão. Portanto, isto é a visão de Donald Trump. Não é? Continuando no conteúdo do livro. Depois temos fazer o sistema educativo grande outra vez, ou seja, educar, que é coisa que não tem acontecido. Um pouco por todo o mundo também, não é? Hoje em dia, o sistema educativo e o sistema de ensino das escolas, não é? E das universidades têm tido uma tendência cada vez menor no que se refere ao próprio conteúdo do ensino, a própria matéria do ensino. E aqui Donald Trump também explica isso, a importância da formação intelectual e académica, portanto, nas escolas. Excelente capítulo também. Depois, no capítulo 6, o debate energético, um tema demasiado insuflado. Aqui Donald Trump vai explicar porque que há este debate energético, o que são de facto as alterações climáticas, tudo isso que o aquecimento global, tudo isso, toda a visão do Donald Trump. Eu não vou aqui estar a falar sobre isso, os meus amigos poderão ler o livro e é muito interessante esse capítulo porque mostra perfeitamente, portanto, qual é a visão de Donald Trump para os Estados Unidos e para o mundo. Capítulo 7, o sistema de saúde está a deixar-nos doente. Portanto, o capítulo 7, não é? Aqui é uma crítica bastante grande ao Obamacare, não é? Como nós sabemos, o sistema de saúde que foi implementado por Obama, que já vinha atrás, não é? Essas ideias já vinham do Partido Democrático atrás, e aqui Donald Trump mostra de facto o erro que é esse sistema Obamacare. Os meus amigos poderão ler este capítulo, muito interessante também, para nós podermos ter uma ideia, porque é preciso ver uma coisa. Nós, quando temos um candidato para presidências, não é? Nós temos que saber quais são as ideias das pessoas. E é lendo as ideias das pessoas. Que é coisa que hoje em dia a comunicação social não deixa. Portanto, nós aqui em Portugal queremos saber as ideias dos vários candidatos, nós agora vamos ter as presidenciais, nós temos que ler muito bem quais são as ideias de cada um, para podermos perceber. Não é ouvir o que é que os jornalistas dizem, não, é ouvir as ideias das pessoas. E esta é uma excelente oportunidade para aqui em Portugal podermos, independentemente dos resultados amanhã, ou de quem será o próximo presidente, nós temos que ler as ideias das pessoas. Também temos que ler, neste caso, quem estiver interessado, também pode procurar ler ideias de outros candidatos nos Estados Unidos, como é o caso do Joe Biden. Não é? Depois temos no capítulo 9, os bonzinhos podem ficar em primeiro lugar. Portanto, é um capítulo que nos mostra a rivalidade dos Estados Unidos-China, o que é que de facto pode acontecer. No capítulo 10, a sorte de ser americano. Aqui Donald Trump mostra perfeitamente o que é a oportunidade, a tal chamada oportunidade americana. E aqui algumas ideias aqui que eu também não concordo muito, no que diz respeito ao liberalismo económico e o que diz respeito a uma certa visão dos Estados Unidos, mas há de facto uma coisa, tem havido uma coisa até hoje, que está-se a perder cada vez mais nos Estados Unidos, não é? É a livre oportunidade de qualquer cidadão poder, de facto, ter um empreendimento e poder ser bem sucedido na vida. E isto só mesmo o sistema liberal e económico pode dar. Portanto, nos sistemas de esquerda, socialistas e comunistas, isso não existe. Não existe essa oportunidade. Porque são sistemas, portanto, de repartição, não é? São sistemas baseados no social, baseados na repartição dos rendimentos, não é? De todas essas coisas, e não são sistemas que vão incentivar, portanto, o empreendimento, portanto, o ser empreendedor, não é? E aqui este capítulo é muito, muito interessante, portanto, a oportunidade só nos Estados Unidos. Depois temos
o direito às armas. Um capítulo muito interessante que nos mostra o porquê que nos Estados Unidos, ao contrário da Europa, a maior parte dos cidadãos nos Estados Unidos, principalmente centro e sul, estão armados. Porquê? E aqui temos que ler, eu não vou aqui falar porque senão não tem piada nenhuma, não é? Os meus amigos poderão comprar o livro se quiserem. E aqui Donald Trump faz uma defesa do armamento do cidadão, portanto, do armamento para o cidadão, desde que seja nas condições, desde que haja, portanto, todas as condições, não é? De porte de arma que nós conhecemos, não é? E que nos Estados Unidos são diferentes, mas desde que haja todas essas condições reunidas, o cidadão pode e deve ser armado, caso em que haja, portanto, conflitos, não é? Para se poder defender da criminalidade e de várias coisas. Depois temos o capítulo 12, as nossas infraestruturas estão a desmoronar-se, portanto, aqui o Donald Trump vai explicar todas as infraestruturas norte-americanas, o que é que está a acontecer à indústria, todas essas coisas. Depois, no capítulo 13, os valores, portanto, os valores americanos dos pais fundadores da América, que nós relembramos que são valores protestantes, de cariz protestantes e cristãos, também algum, um pouco católicos, mas mais protestante, portanto, que são valores cristãos, valores, princípios e valores baseados numa ética, numa certa ética, que vão muitas vezes em sentido contrário a este progressismo de esquerda que nós estamos a ver um pouco por todo o mundo, não é? Depois temos no capítulo 14 um novo tipo de jogo, portanto aqui é, a nível da economia, mais uma vez, a questão da China e a questão da ONU e das organizações internacionais, não é? A questão do Deep State, também norte-americano, que defende, como eu já tenho explicado, o Estado profundo, não é? Que defende uma certa visão globalista e uma certa anti-América, não é? Porque é uma visão que se opõe aos sistemas de nações, não é? À própria soberania das nações, que é isso que nós temos aqui que entender, é que o sistema globalista, a ideologia, neste caso globalista, opõe-se ao que nós podemos chamar de soberania, e eu considero-me um soberanista, não é? Eu defendo sempre a soberania de uma nação e não defendo, portanto, uma visão em que a própria nação entrega tudo para um poder que nem sequer está na própria nação e que muito menos está interessada nos interesses do povo desta nação, não é? Portanto, isto são outras questões, não é? Globalismo versus soberania, não é? Dos Estados, portanto, será outro tema para outros livros. Depois temos o capítulo 15, ensinar aos médias o valor do dinheiro, portanto, isto é uma certa visão do Donald Trump, que ele foi empresário, e do bom senso também, não é? O valor do dinheiro e do bom senso. Nós sabemos que Donald Trump é um feroz crítico, portanto, da comunicação social, não é? A expressão fake news é dele, foi Donald Trump praticamente foi Donald Trump que teria inventado essa expressão, ao denominar os jornalistas e as televisões, não é? E a comunicação social de fake news, não é? Ele chama fake news às televisões, não é? Por causa de todos os grandes debates. Nós temos que ver que foram 4 anos que Donald Trump teve debaixo de fogo, como nenhum outro presidente esteve na história dos Estados Unidos. Nem Ronald Reagan teve assim debaixo de fogo. Donald Trump teve constantemente debaixo de fogo no tempo em que foi presidente dos Estados Unidos. E se nós temos provas disso, sabemos todos bem que isso aconteceu, não é? E ainda agora tem sido, não é? Tem sido o que tem estado a acontecer. Capítulo 16. Um código tributário que funciona. Portanto, este é outro capítulo que meus amigos podem ler. Portanto, tem a ver com uma certa visão económica de Donald Trump. Depois, no capítulo 17, tornar a América grande outra vez, que é o último capítulo do livro. Portanto, como tornar a América grande outra vez, não é? E depois os agradecimentos para acabarmos, portanto, o vídeo. O que dizer então? O que é que podemos dizer? Bom, tem que se ler o livro para entender quais são as ideias de Donald Trump, em primeiro lugar. E não fazer como a maior parte das pessoas fazem, que é ouvem a televisão, ouvem o telejornal das 20, ouvem os jornalistas e depois aquilo que ouvem é aquilo que dizem na rua. Não. Tem que se perceber o que é que Donald Trump defende. Quais são as ideias de Donald Trump, porque é que Donald Trump defende os Estados Unidos, o povo americano, e não defende esse globalismo, esse mundo, esse novo mundo que querem criar, não é? Que os poderes, que a alta finança quer criar. Não, Donald Trump tem uma certa visão, que é uma visão, não é uma visão fechada, como os nossos jornalistas e políticos gostam de dizer, não. É uma visão de primeira América. Como aqui em Portugal devia ser primeiro Portugal. Podemos
fazer tudo e mais alguma coisa, podemos ter aqui todos os povos, podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas primeiro Portugal, porque nós somos Portugal. Assim também os Estados Unidos é a mesma coisa. Não é? Cada nação deve primeiro promover o seu bem-estar e o bem-estar dos seus cidadãos. É isto. O resumo do livro é este, que é como tornar a América grande outra vez. E com isso, eu aqui quero dizer mais uma coisa. Este presidente, Donald Trump, foi um dos presidentes que conseguiu uma proeza. Ele quase praticamente não teve em guerra com ninguém. Conseguiu pôr paz no mundo inteiro. Conseguiu fazer pazes com a Coreia do Norte, que era muito difícil, era uma coisa muito difícil. No Médio Oriente conseguiu apaziguar as coisas. Nós vimos no mandato de Obama o que é que se passou, não é? Todas as grandes confusões que houve. Foi no mandato de Barack Obama que houve guerras e terrorismo. Vimos tudo o que se passou. E Donald Trump conseguiu isto. Pelo menos conseguiu acalmar as tempestades pelo mundo fora. E isso não se pode retirar esse crédito. Independentemente da personalidade do Donald Trump, que é uma pessoa que tem uma personalidade complicada, tem uma personalidade, a maneira como fala para as pessoas, para os jornalistas. Eu sei que isto é muito complicado, muita gente não compreende essa forma de ser, mas nós temos que retirar também certos elogios à sua política internacional, que foi positiva em todos os aspectos. A política interior, portanto a política do próprio Estados Unidos, para acabar o vídeo, para dar apenas mais um comentário, Donald Trump conseguiu reverter o desemprego, conseguiu, portanto, fazer, nós temos que ver, antes de acontecer a pandemia, né? Donald Trump conseguiu pôr os índices de emprego no mais alto, como já há muitos anos não havia, e a economia estava a crescer de uma forma que conseguiu fazer com que a China baixasse. Atenção, entre 2016 e 2019, a China baixou a sua economia em relação aos Estados Unidos. Isso muito por obra das políticas económicas de Donald Trump. Depois sabemos, não é? Vem a pandemia e tudo se desmoronou, não é? Como sabemos. Portanto, a partir daí, já é uma análise que não tem em conta, porque qualquer presidente que estivesse no lugar de Donald Trump iria ter as mesmas dificuldades, ou mais ainda, não é? Não sabemos. Portanto, fica aqui a minha recomendação também para mais um livro muito interessante, portanto, que é o livro escrito pelo próprio Donald Trump, Grande Outra Vez, Como Devolver a Grandeza à América, escrito em 2015. Chegou a hora de devolver a América aos seus legítimos donos, o povo americano. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.